Boa tarde a todos. Nesta tarde nós vamos meditar um pouco a respeito da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 13 a 14, onde Jesus Cristo, ainda discorrendo sobre o Sermão do Monte, já no finalzinho, fechando esse ensinamento, ele nos deixa grandes ensinamentos a respeito das duas portas, que é o entrar no reino dos céus. Vamos meditar nesta tarde, ver o que o Senhor tem a nos ensinar para a glória do seu santo nome. O Evangelho começa no capítulo 7, versículo 13 a 14, que diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nesse Sermão do Monte, Jesus nos apresenta uma escolha fundamental. 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. Ele nos convida a entrar pela porta estreita, que leva à vida, enquanto alerta sobre o caminho largo, que conduz à perdição. Em um mundo onde a maioria busca facilidades e conveniências, a mensagem de Cristo nos desafia a tomar uma decisão firme e pessoal. Jesus Cristo está nos desafiando a tomar uma decisão firme e pessoal a respeito da nossa vida em relação a Ele. Diante desse ensino, devemos refletir: qual caminho estamos trilhando? Qual é o meu caminho? Qual é o seu caminho? Há dizeres que todos os caminhos levam a Deus. E a palavra do Senhor diz que essa atitude, esse pensamento comum, não é verdadeiro. Jesus Cristo mesmo se declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não há outro caminho. A nossa justiça pessoal não leva a Deus. Por mais bom que nós tentemos ser, por mais bondade que nós procuremos fazer, por mais justo que nós procuramos ser, a palavra de Deus diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundície, porque ninguém é bom verdadeiramente. Nós já nascemos no pecado e por causa disso não conseguimos de maneira nenhuma agradar a Deus. Então não é fazendo bondade, não é fazendo caridade, não é procurando ser até mesmo um bom pai, bom filho, bom marido. Pelas nossas próprias forças nós vamos conseguir ir até Deus. Esses caminhos não nos levam a Deus. E adorar ídolos e outros deuses também não nos fazem aceitos diante de Deus. Estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, como diz Paulo, e sobre a ira de Deus. Mas Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, nos proporcionou um caminho para o qual nós podemos agora chegarmos a Ele. Não pelos nossos atributos pessoais, não pela nossa bondade ou por qualquer coisa que nós possamos fazer, não. Mas pelo sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. Sim, somente por esse sacrifício que nós podemos chegar a Deus. Por isso que Ele se determina, Jesus se determina com toda a propriedade, que Ele é o único caminho que conduz a Deus, que conduz à salvação. E nós vamos meditar um pouquinho para refletirmos em qual caminho nós estamos trilhando. Há 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E nós vemos que nós temos que tomar decisões ainda aqui nesta terra para trilharmos o caminho, né? A primeira detalhe é entrar pela porta estreita requer uma decisão pessoal. Primeiro que para nós entrarmos pelo caminho estreito, pela porta estreita que Jesus apresenta, que é o próprio Cristo, nós devemos tomar uma decisão pessoal. Só que essa decisão não quer dizer que nós estejamos em um local neutro e na nossa frente há 2 caminhos, o da perdição e o da vida. Não. Nós já nascemos no caminho da perdição. Então, o caminho largo, a porta larga que conduz à perdição, nós já estamos caminhando por ele. E o final dele nós sabemos que é a separação eterna de Deus, onde o nosso corpo vai ao pó, como Deus assim havia dito a Adão, porque ele pecou, e a palavra de Deus se cumpre. E a certeza da vida do homem, única certeza, é que um dia ele vai voltar ao pó, porque Deus não mente. Ele fala sempre a verdade, tudo que ele diz se cumpre, por isso que nós podemos crer
em todas as promessas que ele fez a respeito de Jesus Cristo sobre a nossa salvação eterna, se nós trilharmos o caminho que ele nos propõe. Mas, se nós continuarmos nesse caminho largo, o final dele é a perdição. Jesus começa seu ensino com o verbo imperativo, entrai pela porta estreita, no versículo 13. Isso mostra que a salvação exige uma decisão individual e consciente. O caminho largo parece mais atraente, pois é espaçoso e confortável, mas leva à destruição. É o caminho que nós já nascemos nele. Não precisamos fazer nada, porque ele próprio vai nos levando. É aquele próprio ditado, onde uma música popular diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai levando. Até culminar com o desfecho final, onde não há mais solução para a vida do homem, porque ele deixou a vida o levar. E a proposta desse ensino de Jesus é que você não deixe a vida te levar. Entregue a sua vida a Jesus e deixa ele, Jesus, te levar, porque ele vai te levar por um caminho estreito, sim, um caminho espinhoso, sim, um caminho onde você tem que se esforçar para estar nele, para perseverar nele, um caminho onde você tem que negar a si próprio, negar o eu, lutar contra a natureza adâmica que nos leva para o pecado. Sim, vai ser um caminho de luta, um caminho onde, quando você decide entrar por ele, muitas das vezes você vai receber oposição das outras pessoas, talvez até dentro da sua própria família, alguém vai te perseguir, não vai entender a sua decisão de negar a si próprio e fazer a vontade de Deus no seu emprego, onde quer que você for, mas é o único caminho que nos leva à salvação, que nos leva novamente ao contato com Deus. Então, a porta estreita representa um compromisso com Cristo e uma renúncia do pecado. Não podemos passar por ela carregando nossas próprias vontades, orgulhos e desejos mundanos. Então, entrar por esse caminho estreito é assumir um compromisso com Cristo. Cada pessoa deve escolher pessoalmente seguir a Cristo. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Eu tenho que decidir seguir ao Senhor Jesus. Você tem que decidir seguir ao Senhor Jesus, porque tomada essa decisão, você tem realmente que negar o orgulho, negar o eu e começar a se enquadrar no Sermão do Monte, que é a carta magna da palavra do Senhor, aonde tem as atitudes que o participante do reino tem que ter em seu coração. E as 9 beatitudes mostram como é que nós devemos perseverar para procurarmos ser. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, essas são as atitudes de quem realmente entrou pelo caminho da porta estreita, aceitou a Jesus e vai começar a trilhar. Atitude que não é comum à natureza adâmica que nós herdamos e, portanto, nós vamos ter que lutar contra nós mesmos. O maior inimigo nosso é o nosso próprio eu. E nós temos que deixar ele de fora para trilhar esse caminho. E, por isso, nós devemos tomar essa decisão. E é uma decisão ímpar, uma decisão única. Ninguém pode tomar por mim nem por você. Você mesmo tem que decidir hoje servir ao Senhor Jesus Cristo e entregar a vida nas mãos dele. O segundo é, o caminho apertado é o único que nos conduz à salvação. Como eu já disse, nós não estamos num lugar neutro e à nossa frente está 2 caminhos, que é o caminho estreito e o caminho largo, e nós podemos tomar a decisão de ir para um ou para outro. Não. Nós já nascemos no caminho largo por causa do pecado. Nós já estamos nele caminhando para a perdição. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, já nos diz o apóstolo Paulo. Então já estamos nesse caminho largo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, olhou para a humanidade e nos concedeu uma tão grande salvação, que é o justo, pagando pelo injusto para que possamos ter a vida eterna. Jesus Cristo, que é o justo,
veio ao mundo, nasceu, nos ensinou, foi condenado e foi morto na cruz, sendo o Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. E uma vez levantado na cruz, ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. E a palavra de Deus diz agora que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Porque a justiça de Cristo é lançada sobre a vida daqueles que escolhem o caminho estreito, que escolhe Jesus. Então nós já estamos nesse caminho de perdição. E nos é apresentado por Jesus uma escolha. E Jesus é o próprio caminho. Ele diz em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também em Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30, ele nos convida a entrar por este caminho. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo, sendo a porta, ele convida você a entrar por ele. Vinde a mim. E se você estiver cansado, você está cansado dessa vida que você leva? Você está feliz com tudo quanto você vive? Porque esse convite é para os que estão cansados. Cansado de sofrer, cansado de ser escravo do pecado, cansado de tentar lutar contra os vícios e não ter força para largar o vício, porque o escravo, ele não é dono da sua própria vontade, ele é escravo do seu senhor. Ele faz tudo que o seu senhor manda. E se o seu senhor é o pecado, é o vício, você não vai conseguir resistir a ele. Mas se hoje você estiver cansado dessa vida e aceitar esse convite de Jesus, porque é o próprio Jesus que diz: vinde a mim, e você vir até ele e o aceitar como o seu único, eterno e suficiente Salvador, tomar o jugo dele sobre a sua vida, porque uma vez feito isso, ele vai tirar o jugo do pecado de cima de você, e você não vai mais pertencer ao Senhor pecado, ao Senhor vício, ao Senhor mundo, e você vai agora ser escravo de Jesus. Porque o homem nessa vida, ele sempre vai ser escravo. Ou ele vai ser escravo do vício, do mundo, do diabo, ou ele vai ser escravo de Jesus. E eu te digo com toda a assertividade, a melhor coisa é ser escravo de Jesus Cristo. Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E ele nos conduz à vida eterna. Então, nesta manhã, tome esta decisão e entre por esse caminho. O texto enfatiza que estreito é o caminho que conduz à vida. Isso indica que seguir Jesus exige disciplina, renúncia e perseverança. A caminhada cristã não é isenta de desafios. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16:33. Apesar das dificuldades, esse é o único caminho que conduz à salvação. O caminho largo pode parecer mais fácil, mas termina em perdição. É aquele ditado popular, aquela música muito conhecida: deixa a vida me levar, vida leva eu. É a mesma coisa de você estar em um riacho onde a correnteza é forte e você se joga nela e deixa ela te levar. Ela vai te levar, você não vai fazer esforço nenhum e vai te levando, te levando, te levando. Só que você sabe que o final dessa correnteza é uma cachoeira muito grande, imensa. E é para esse lugar que essa corrente vai te levar e você pode permanecer inerte e deixa se levar, ou então você vai ter que lutar contra a correnteza. Você vai ter que nadar, você vai ter que se esforçar para não deixar que ela te leve. Assim é você optar em não caminhar pelo caminho estreito, mas optar por Jesus. Você vai ter que lutar sim, você vai ter que nadar, você vai ter que se esforçar.
mas nós temos a certeza de que Jesus Cristo está conosco. Ele vai nos ajudar a vencer essa correnteza e chegar até a Sião Celestial, até o lugar onde Ele tem preparado para nós, onde nós vamos passar a eternidade com Deus. Então, é luta? Sim, é luta. Apesar das dificuldades, esse é o único caminho que nos conduz à salvação. O caminho largo pode parecer mais fácil, mas termina em perdição. Muitos querem os benefícios do Evangelho sem a obediência a Cristo. Porém, não há outro caminho para a vida eterna além do caminho estreito. Muitos querem os benefícios do Evangelho. Quantos estão procurando os benefícios do Evangelho, mas não querem negar a si próprio? E enganam-se a si mesmos, achando que podem comprar a salvação, achando muitas das vezes que cumprindo certos ritos religiosos vão ser salvos. E na realidade, o único jeito é entregar totalmente a nossa vida ao Senhor, negar a nós mesmos e fazermos a vontade do Senhor Jesus Cristo. O terceiro é, a porta estreita e o caminho da salvação são o próprio Jesus, como nós já dissemos anteriormente. Jesus não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Entrar pela porta estreita significa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, deixando para trás o pecado e vivendo em obediência a Deus. Muitos buscam atalhos para a salvação, mas a Bíblia é clara, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem, 1 Timóteo 2,5. Não basta apenas acreditar em Jesus. É necessário segui-lo e viver de acordo com a sua vontade. Que maravilha, né? Na conclusão, nós podemos dizer, a porta estreita e o caminho apertado representam o chamado à verdadeira fé. Embora o caminho largo pareça mais fácil e popular, ele conduz à destruição. Jesus nos convida a tomar uma decisão pessoal, perseverar no caminho da salvação e reconhecê-lo como única porta para a vida eterna. Qual caminho você está seguindo? Qual caminho você está seguindo? Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Reforçando as aplicações pessoais, cada pessoa deve escolher pessoalmente seguir a Cristo. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Então, somente você pode tomar essa decisão de seguir a Jesus. Muitos querem os benefícios do Evangelho sem a obediência a Cristo. Porém, não há outro caminho para a vida eterna além do caminho estreito. Não basta apenas acreditar em Jesus. É necessário segui-lo e viver de acordo com a sua vontade. Que Deus te abençoe. Que nesta tarde o Senhor possa iluminar sua mente, seu coração, através da inspiração do Espírito Santo, para que você possa amá-lo, honrá-lo e glorificá-lo como ele merece. E receber a salvação em Cristo Jesus. Fica com Deus. Um forte abraço.